Namastê, bom dia, seres de luz, tudo bem, gente? Então vamos para mais uma aula sobre a história da maquiagem. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu amo demais. Para quem me segue lá no Instagram ou aqui no YouTube sabe que eu amo demais o visagismo. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nesse universo porque o visagismo ele é muito importante, né? Para quem sabe também eu tenho um atendimento terapêutico da beleza, que eu faço aplicação do visagismo, onde a gente faz a leitura do seu rosto, onde a gente descobre o temperamento, onde a gente realmente vai olhar para cada detalhe. E nesses estudos que a gente está olhando da história da maquiagem, que nem expliquei, para a gente entender a essência, a gente também vai entrar nesse universo do visagismo, então a gente vai ver o formato dos rostos, né? Do rosto, na verdade, dos rostos. E aí a gente vai começar a entrar nesse leque, assim, né, de conhecimento. E, ai, gente, é muito legal, assim, é um universo onde eu gosto muito, onde me trouxe um profundo conhecimento sobre mim mesma, né? Principalmente nessa questão do visagismo, que o visagismo nada mais é do que aquilo que a gente quer expressar, né? Para as pessoas através da nossa imagem, então a gente sabe que o nosso rosto, ele é o nosso cartão de visita, digamos assim, né? E por o nosso rosto ser esse cartão de visita, é muito importante a gente ter esse cuidado melhor, né? De a gente realmente ver o que que a gente está transmitindo para as pessoas, né? Então, ao longo dos estudos de hoje, a gente vai olhar um pouquinho para isso, vai entender um pouco melhor, tá? Então, espero muito que vocês gostem, porque é uma aula muito rica. Então, fiquem até o final para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? E aqui do lado eu tô com o meu está aberto, então quem tá lá também tá me assistindo, né? E para quem não me segue, que me assiste no YouTube, o meu Instagram é Gabriela, com dois As, ponto, Abad. A-B-A-D mudo, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar aqui para vocês também a tela do meu computador aqui. Deixa eu só abrir. Para a gente ver um pouquinho, né, os slides. Então, para quem está participando das aulas, consegue acompanhar aqui os slides. Como é que vocês estão, hein? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Então, tá mostrando aí para vocês a minha telinha do computador. Então, a gente vai entrar um pouquinho hoje no universo da maquiagem e do visagismo. Que é um universo muito legal, gente, principalmente quando a gente começa a ir para esse lugar alinhado, né? Do porquê a gente se maquia, do porquê desse autocuidado através da maquiagem, né? Que potencializa ainda mais a nossa beleza, o nosso estado de espírito, né? E vai fazendo a gente trazer esse resgate da nossa essência, que é muito importante, né? De a gente alinhar a nossa aparência com a nossa essência. E aí, hoje. Então, a gente vai. Ah, tá. Antes de a gente entrar no visagismo, a gente vai falar um pouquinho da beleza atual. Porque na aula passada, para quem assistiu, é bem importante você dar em sequência nas aulas para a gente, né, não perder o raciocínio aqui. Na aula passada, eu trouxe todas as décadas, desde a década de 20 até a 90. E aí acabou faltando essa parte da beleza do século atual. Daí eu trouxe um pouquinho antes essa introdução, depois a gente entra no visagismo, tá? Então, o que que acontece, gente? Acabou que agora nessa era atual que a gente tá, teve vários avanços tecnológicos, né? Então a gente acabou vendo que a maquiagem ela se desenvolveu de uma forma muito elevada, assim, né? Muito avançada.
Então, a cada 10 anos já existia um leque de infinitas possibilidades de maquiagem. Então, a maquiagem acabou começando a ser realmente focada, né? E aí começou a vir esses profissionais da área da beleza, né? Tanto de cabelo, maquiagem, para realmente, até artística, né? Que a gente viu o Pancake, para realmente abrir isso e realmente demonstrar, né? O quanto é incrível poder a gente se expressar através da maquiagem, porque lembram, lá na pré-história já tinha isso, né? Que para poder representar quem era aquela pessoa que caçava, que era o mais forte do grupo, eles já usavam correntes, colares, roupas já representando isso. Então, acaba que a maquiagem, os objetos que a gente utiliza, que nem eu expliquei para vocês, acaba demonstrando também o quanto a nossa aparência ela é muito importante para a gente manifestar aquilo que a gente quer, para a gente até materializar, informar para as pessoas, né? O que que eu estou querendo transmitir através da minha imagem. Então, tudo foi vivenciado nessas décadas anteriores por influência de hoje. Então, desde a década de 20 até 50 e foi indo, assim. Então, todas as décadas elas foram representando isso, né? De uma mistura de referência, de estilo, inspiração. Então, basicamente, as pessoas também podiam ir muito para esse lugar do personagem, né? Tipo, hoje eu quero demonstrar que eu sou isso, amanhã eu quero demonstrar que eu sou aquilo. Então, elas brincavam, né? E eu sempre falo que a maquiagem é um acessório muito legal para a gente brincar. Pra gente ir para esse lugar de se divertir, sabe? De dizer assim, hoje eu quero usar uma maquiagem X e vou combinar com a minha peça de roupa. Mas amanhã eu quero usar outro tipo de maquiagem. Então é legal que você vai para o seu lugar de querer brincar com isso, né? Então você brinca. E o que acabou crescendo também foi essa questão da busca da juventude. Então, tinha muito esse desejo do corpo perfeito, que é uma coisa que a gente tem bastante ainda, muito forte, né? Então, até nos estudos que a gente está tendo de cura energética, a gente está vendo muito essa questão da distorção corporal, né? De as pessoas realmente não aceitarem o formato do corpo. Então, isso é desde daquela época já de querer buscar essa juventude e isso acaba reverberando no agora ainda, né? Então, outras coisas que a gente tem que olhar também para curar dentro de nós, a gente não ficar acessando o coletivo, porque toda vez que a gente acessa o coletivo e a gente acessa essa informação distorcida, a gente acaba indo para o gravamento e acaba indo para o sofrimento. Então, a gente tem que sempre olhar para essas questões, né? O que que eu estou acessando, de quem que eu estou acessando, se está alinhado ou se não está. Então, acabou que teve esse aumento, né, desse corpo perfeito e também acabou tendo essas cirurgias plásticas, né? Então, essas práticas esportivas muito constantes, nas pessoas que ficam muito vidradas e têm um corpo perfeito, e aí se mata na academia porque, meu Deus, puxar ferro, isso e aquilo, porque eu tenho que esteticamente estar com o corpo todo. Então, acaba que isso acaba agravando muitas pessoas, porque elas agravam o corpo físico também. Então, a gente pode até olhar para essa questão das pessoas que acham que, por exemplo, ter um corpo sarado é um corpo que é saudável ou que é bonito, e na verdade não, né? Muitas vezes aquela pessoa que tem um corpo que é sarado, ela está muito agravada. Então, não quer dizer que só porque ela tem um tanquinho e que ela é saudável ou que ela tá bem com ela mesma. Muitas vezes as pessoas que elas têm esse corpo, digamos, esteticamente que é bonito, por dentro ela tá muito agravada, porque ela tá nessa distorção do corpo, né? Então são lugares onde a gente vai começando a olhar e ter esse olhar muito mais amoroso com a gente mesmo, até de cobrança, de querer fazer as comparações da beleza, né? Porque eu não tenho o corpo X, né? Porque eu tô um pouquinho acima do peso, que eu tô mais gordinha, então, eu não tô no padrão de beleza que a internet coloca. E eu já trouxe isso para vocês várias vezes, para quem me acompanha, para quem sabe, não existe a questão do padrão de beleza.
isso é algo onde a gente acessa também, então a gente vai desconstruindo esse lugar, porque a gente precisa, de novo, ir para essa busca, né, desse equilíbrio da nossa aparência com a nossa essência. Isso é muito importante, a gente colocar isso na nossa mente e realmente limpando e purificando essas distorções que a gente vai criando, né? E o que mais aqui? Então, acabou que as pessoas, né, focaram muito, né, nesse século, então, tem muito essas questões do corpo perfeito, da procura das cirurgias plásticas, né, e as cirurgias plásticas, elas estão aí, elas são úteis no planeta, é importante, mas tem que estar nesse lugar muito alinhado quando você decide fazer uma cirurgia plástica, você realmente tem que, nesse lugar, dizer, ok, por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E meditar sobre isso. Porque muitas vezes também as pessoas fazem a cirurgia e se arrependem, ou fazem a cirurgia porque quer agradar alguém. Muitas pessoas, né, eu já até ouvi isso até nos cursos, de que a pessoa quis fazer uma cirurgia para agradar um relacionamento. Ah, porque a pessoa que eu estava me relacionando disse que ficava incrível ter silicone. Aí eu vou lá e coloquei silicone e acabou que eu fiz aquilo para agradar o outro, não porque eu realmente queria colocar o silicone, porque é desse lugar alinhado que eu meditei, que eu queria mesmo potencializar a minha beleza, né? Então, muitas vezes a cirurgia plástica vai para essa distorção também, de tipo, ah, eu quero fazer uma cirurgia, mas para agradar o outro, e não porque eu tô nesse lugar alinhado. Entende que esse lugar da beleza, ele é muito diferente e é uma coisa que a gente precisa meditar tanto, gente. A gente precisa realmente ir para esse lugar do autoconhecimento, limpar e purificar a nossa mente para a gente ir para esse lugar mais alinhado, né? E aí tem também essa questão, né, da aparência, então as pessoas elas buscam mesmo formas de se vestir, e tá tudo bem a gente estar no potencial, a gente se arrumar todos os dias, isso é muito bom para a nossa autoestima, eleva muito a nossa segurança também, a gente vai para esse lugar do potencial, mas tem que ser um lugar muito alinhado, então é muito importante a gente está sempre nessa busca desse lugar alinhado, não tem que para ir para o sofrimento, não tem que ir para a dor, tem que ser para esse lugar de tipo, nossa, eu tô me arrumando porque eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de ver o que eu tô vendo, e mesmo que às vezes eu me arrume e não goste, mas eu vou ir para esse lugar de sustentação dessa minha autoestima que ela tem que ser trabalhada, e são várias coisinhas, né? Então, no atendimento terapêutico que eu faço do visagismo, e a gente faz análise do rosto, a gente vê muito isso, de tipo, peraí, vamos agora, a gente vai se olhar, a gente vai se analisar, e a gente vai perceber coisas que a gente não percebe. Então, tipo, muitas vezes, né, isso até em mim, eu já reparei muito em mim, que, tipo, eu nunca tinha parado para ver o formato das linhas do meu rosto. Eu nunca tinha ido para esse lugar de presença, de, tipo, deixa eu apreciar o que a providência divina fez. Ela me criou nessa existência com esse formato de corpo, com esse formato de rosto. Deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para detalhes em que eu nunca tinha dado importância. Então, é um lugar onde a gente resgata muito essa autoestima em nós, né? E aí, agora, o que que acontece, né? Então, gente, deixa eu ver aqui que se eu me passei aqui. Ah, tá. Então, o que que acontece que naquelas, em alguns outros aspectos estéticos e outras décadas, né, tinha essa a famosa da cara lavada, né? Então, pouca maquiagem, pouco produto, porque é essa coisa de coisa mais simples, mais fácil, mais rápida, né? E aí também tinha a questão também do lado onde tinha os aspectos mais exagerados da maquiagem. A gente já viu isso, né, nas outras aulas, então tinha essa questão de realmente ir para esse lugar de mais maquiado, né? Então, de novo, a maquiagem acabou trazendo muitas tecnologias, né, de correção mesmo. Então, hoje em dia a gente vê que tem muitos produtos de correção, de contorno, né, muito mais elaborados, né, e muitas vezes que vão para esse lugar mais pesado, mas porque a maquiagem em si ela tem vários caminhos
né? E tá tudo bem a gente querer fazer uma maquiagem um pouco mais leve ou querer fazer uma maquiagem mais pesada. Então a gente vai saindo dessas distorções também que a gente mesmo cria de que, ai, a maquiagem de batom vermelho é só pra noite. E não, você está sentindo de usar durante o dia, não tem problema nenhum você usar, né? E aí a gente acaba indo também para as maquiagens, né, hoje do século mais atual, para essas maquiagens mais HD, que tem a airbrush, né, que tem o strobe, então tem várias técnicas que foram sendo apresentadas e que até hoje, né, se a gente vai entrar para esse mundo da maquiagem, a gente vai descobrindo, né? E também uma coisa muito legal que eu já trouxe em outras aulas é a questão dos produtos naturais, onde não são mais testados em animais. Isso é muito importante pela nova consciência planetária, né? Que eu sempre trago aqui para vocês, que eu sustento a beleza dessa nova consciência planetária e que essa nova consciência, ela traz isso de você não utilizar mais maquiagens que são testadas em animais, né? Os animais, eles sofrem muito, né? Isso até acessei isso na faculdade, quando eu estava fazendo estética e cosmetologia, que o quanto eles faziam esses testes, por exemplo, em coelhos, eles colocavam dentro dos olhos do coelho as maquiagens, enfim, várias outras coisas que eles testavam, né, para a pele para ver se tinha reação. Então, os bichinhos, eles sofrem muito com isso. Então, a gente tem que começar a resgatar essa consciência, a gente tem que pedir para a consciência vir, a gente tem que ir para esse lugar de sair da nossa ignorância e entender que os seres, eles sofrem muito. Sofrem muito quando eles estão lá nos laboratórios fazendo testes, e eles fazem isso, eles botam, raspam a pelezinha, eles botam na pele, vão lá, pingam um negócio, um produto dentro do olho, ele sofre toda uma reação. Por que que ele sofre essa reação? Para que isso não atinja a gente. Só que a gente entender que a gente é tudo uma coisa só, somos seres que somos conectados, a gente tem essa cadeia de conexão, né? A gente é uma célula de Gaia. Então, se um ser está sofrendo, eu também sofro. E se eu quero ser feliz e livre, todos os seres eles têm que ser felizes e livres. Então, eu não posso ir para esse lugar de achar que tá tudo bem fazer teste em animal. Não, não tá. Nessa nova consciência, dessa sustentação, a gente tem que ir para esse lugar alinhado de que não, eu não vou mais utilizar maquiagens que são usadas em testes em animais, né? Toda maquiagem agora que eu comprar, eu vou me comprometer e comprar uma maquiagem onde ela tem esse selo, né? Cruel Free, se eu não me engano. A gente vai conversar também sobre esses selos que tem nas maquiagens. Então eu vou para esse lugar mais alinhado, tipo, não, tá, tudo bem, agora eu não tenho uma maquiagem que ela tá alinhada ainda, eu vou terminar de utilizar ela, mas a próxima que eu comprar, eu vou me comprometer em olhar para isso e sustentar isso na minha vida e também sempre ter essa troca amorosa com as marcas, né? Porque as marcas hoje elas estão muito ligadas o quê? No consumidor. Então, se eu sou um consumidor e eu vou lá na loja, por exemplo, dar um exemplo, vou na loja da MAC, eu não sei, né? Porque faz tempo que eu não compro nada da MAC. E daqui a pouco a MAC não tem maquiagem vegana, eu não sei, tá, gente? Eu tô bem por fora, mas vamos dar um exemplo, né? Que a MAC é super conhecida. Aí, ao invés de dizer assim, comprar uma maquiagem e eu tô nessa consciência alinhada da nova consciência planetária, eu vou lá e troco uma ideia com a vendedora, dizer assim, olha, o que que você acha, né? Conversar aí com os representantes de começar a fazer maquiagens veganas, né? Tem um público que está crescendo muito, não fazer testes em animais também, a gente tem que pensar em todos os seres. Então a gente vai para esse lugar alinhado, a gente vai para esse lugar amoroso, a gente faz essa troca com essas marcas para que essas marcas olhem para esse público, olhem para nós, para o nosso público que é dessa nova consciência, para que elas também possam ir fazendo essa construção com elas e que esse público ele vá se fortalecendo, porque é assim que começa, gente. A transformação ela sempre vai começar a partir de nós. Então, quando essa transformação ela acontece a partir de mim, a partir da minha ação, eu consigo sustentar esse lugar alinhado e eu consigo fazer com que essa minha ação ela reverbere em outros seres. Então é muito importante a gente estar nesse lugar realmente de olhar para tudo que a gente faz, né? Todas as nossas ações elas são
muito importantes no planeta. Então, esse conceito já era desde a década de 70, e graças a Deus até hoje a gente está aí, e esse universo vegano ele está crescendo bastante, né? De também não fazer muitas marcas também, né? Que eu já pesquisa de maquiagem também não fazem mais testes em animais, né? A Ruby Rose tem alguns, a Visela tem outros, tem outras marcas também. Simple Simple Organic, eu acho. Enfim, a gente vai conversando sobre elas ao longo do tempo, tá? Então, agora a gente vai entrar nesse assunto maravilhoso de visagismo, né? Então, eu trouxe um pouquinho do conceito e as práticas dele, né? Então, a gente pode dizer, gente, que 80%, né, sendo bem ousado aqui, que 80% do que a gente comunica através do nosso rosto. Por quê, gente? Porque quando a gente vai conhecer alguém, né, a gente vai conversar, a gente vai ter essa troca, para onde a gente vai olhar? A gente não vai olhar para o rosto da pessoa, a gente não vai olhar para a imagem ali do rosto, olhar para os olhos dela, fazer essa comunicação visual. Óbvio que a gente vai olhar para o contexto do rosto, vai olhar para a roupa, como essa pessoa se veste e tal, né, para dar esse pré-julgamento que a gente faz, né, nossa mente já faz isso. Mas a gente a gente vai se conectar com o rosto, então 80% do que a gente realmente transmite, né, é através do nosso rosto, então a nossa aparência, ela é muito importante. Por isso que o visagismo, ele é uma ferramenta incrível, né, e de novo, o atendimento terapêutico de visagismo, ele é incrível, porque a gente vai para esse lugar de olhar cada partezinha, ver o que o seu rosto expressa, ver o seu temperamento, para que você comece a alinhar, né, sua aparência com a sua essência e que você saiba que o seu rosto, ele é o seu cartão de visita, né? Sabe aquele cartãozinho que a gente leva, né, para mostrar assim o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, que a gente quer que as pessoas comprem os nossos produtos. Então a gente vai começar a ver que o nosso rosto, 80%, ele comunica aquilo o que a gente é. Né? Então, se eu quero comunicar algo para as pessoas, eu vou comunicar através do meu rosto, dessa expressões da minha face, né? Que nem eu já falei para vocês, os nossos olhos e as nossas sobrancelhas, elas expressam as nossas emoções. E como é que tá visualmente isso sendo comunicado para outras pessoas? As minhas sobrancelhas, né? Qual o formato delas? O formato dos meus olhos? O que que eles estão comunicando para o mundo? Isso é muito importante, né? De a gente conhecer. Então, a gente sabe que quando a gente olha para alguém, a gente vê essa comunicação através do nosso rosto, né? Então, as pessoas nos identificam pelo rosto, nós saber quem somos ao olharmos no espelho. Alguns se reconhecem 100%, outros possuem dificuldade, sim, de enxergar o seu verdadeiro eu ao se olhar. Então, na questão da distorção da imagem, né, tanto corporal quanto até nessa questão do nosso rosto, muitas vezes a gente vai se olhar no espelho e a gente não se reconhece. E não se reconhece por quê? Porque a nossa alma, o nosso espírito, ele não está alinhado com o que está sendo informado externamente. E é por isso, gente, que é muito importante esse estudo que a gente está fazendo. Porque quando a gente vai para esse lugar de demonstrar isso, de alinhar a nossa essência com a nossa aparência, a gente consegue realmente se enxergar. A gente consegue realmente se olhar e dizer, caramba, essa pessoa aqui, essa imagem que eu estou vendo no espelho, ela realmente está refletindo o que internamente tem dentro de mim. Entende o quanto isso é importante? Nossa, isso é muito importante. Porque eu consigo me olhar de verdade, eu consigo ver, nossa, eu sou isso aqui e o que está vibrando dentro do meu coração, ele está sendo materializado externamente. Então, as pessoas, elas estão me enxergando de uma forma muito alinhada, e isso é muito legal, né? Então, sabemos que a gente é extremamente visual, né? O ser humano, ele é visual, a gente olha mesmo, né? A gente realmente vai fazer esse pré-julgamento quando a gente olha para alguém, né? Então, a imagem que a gente projeta diz muito sobre nós, como que a gente quer ser enxergado no mundo, e o visagismo, ele traz esse conhecimento, né?
Então, a gente vai impor, ao longo do estudo, a gente vai estudar essa importância dessa imagem, dessa comunicação, de a gente, o que a gente realmente é. A gente vai estudar os formatos e estilos do rosto, então na próxima aula a gente vai estudar sobre o formato do rosto. Aí eu falo rostos, né? Não sei por quê. Rostos. E a gente vai para esse lugar também da maquiagem, das cores, né? De trabalhar com isso, que isso é muito legal também. Então, as aulas de automaquiagem vão ser muito importantes, mas a gente precisa entender todo esse rolê primeiro, por isso as aulas teóricas agora, tá? Por isso é importante que vocês fiquem aqui comigo, saibam dessa importância para que quando chegar na aula realmente de automaquiagem, você entender o que eu tô falando, né? Então, a arte do visagismo, né? O visagismo, ele é uma arte que tem como intenção ajudar as pessoas a construírem suas imagens de maneira a retratarem seu verdadeiro eu. Não estamos falando de estética bela ou feia, até mesmo porque isso é um conceito muito subjetivo. Quando falamos de visagismos, falamos do belo que funciona para cada pessoa. De novo, então, o visagismo ele vai trazer todo esse olhar para a gente ver o que que a gente quer transmitir para as pessoas através da nossa imagem, através desse verdadeiro eu, daquilo que eu sou, né? Então, a gente se conecta com o nosso eu superior, que é essa consciência muito elevada de nós mesmos e a gente transmite isso para a Terra. Então, o que que realmente eu sou de verdade em essência? E eu alinho isso comigo, né? E a gente não vai falar de uma estética feia e bonita, né? Porque para mim, Gabi, né? O que que acontece é que muitas vezes, porque quando a gente está nesse desequilíbrio e a gente não vai para esse lugar alinhado da nossa aparência e nossa essência, a gente enxerga aquilo como feio, mas na verdade não, é um desequilíbrio que você tá nessa distorção, né, corporal da sua imagem. E quando você começa a ir para esse lugar de alinhamento, você começa a se autoconhecer, você começa a sair dos campos distorcidos do planeta, você começa a ver o porquê que você tá se enxergando de uma forma que você não é, né? Isso eu falo por experiência própria minha. Eu já ouvi pessoas falando, assim como eu já constatei, que muitas vezes eu acabo me enxergando de uma forma totalmente distorcida. A pessoa me olha e diz uma coisa e eu enxergo outra de mim mesma. E é por que isso? Porque eu ainda estou no meu desequilíbrio, né, da minha imagem, de mim mesma, das minhas próprias ações. Então, às vezes eu estou fazendo uma ação ali, ela está super alinhada, mas igual eu acho que aquilo ainda não é verdadeiro, ou que, tipo, ainda não estou fazendo o suficiente. Mas por que que eu tô isso? Porque eu tô no meu desequilíbrio, entendeu? Então, quando a gente está no desequilíbrio, a gente não consegue nem se enxergar de verdade. A gente enxerga aquilo que ainda a mente acha que não tá bom, né? Então, essa questão não é questão de ser estética de belo ou feio, né? Porque a gente sabe que também é muito subjetivo, porque a sua beleza, ela é vibração, ela é energética. Então, não é essa questão de, ai, porque eu não me encaixo no padrão de beleza. Ah, porque aquela pessoa ali, ela é muito mais bonita do que eu. Não existe isso, gente. A beleza, ela tá no seu nível de consciência. Tá naquele pilar que eu já falei para vocês quando a gente trabalha a nossa beleza. E eu faço isso no atendimento terapêutico de beleza, que a gente trabalha as quatro fontes integrais, que é a intelectual, que é a emocional, que é a espiritual e que é o corpo físico. Então, quando eu tô nesse alinhamento, né, e eu vou fazendo esses quatro pilares, quatro fontes, eu vou ir para esse lugar de equilíbrio entre a minha aparência e a minha essência, e eu vou entender que não é o externo, é internamente. E quando eu vou para esse meu equilíbrio, automaticamente eu vou vibrando isso, eu vou indo para esse potencial e eu vou informando a minha beleza. E eu me torno único, porque o divino nos fez únicos. Então, cada um tem o seu potencial, cada um pode atingir a sua beleza vibracional. Então, a gente sai desse lugar de ser feio e belo. Isso não existe. Isso aí é uma coisa que a mente, ela entra nesse enredo. Então a gente vai começar a limpar e purificar isso da nossa mente, né? Então quando a gente vai para esse lugar do visagismo, a gente vai realmente ir para esse autoconhecimento de
de um visagista, né? No caso, por exemplo, quando eu faço um atendimento, eu vou para esse lugar de tipo, o que que você quer ser no mundo sem máscara, né? Porque muitas vezes a gente quer se encaixar em alguma caixinha que a gente acha que ela é legal ali, que, ai, não, deixa eu encaixar nessa caixinha aqui que eu gostei. Só que você cria um personagem de você. Você não é você. Você tá ali querendo se encaixar, só que a pecinha ela não encaixa no quebra-cabeça. E por que que ela não encaixa? Porque aquela pecinha ali que você tá querendo encaixar não é você, porque você não tá no seu potencial. Você ainda tá querendo fazer parte de algo que não é você. E o espírito, gente, ele se entristece muito, assim, de verdade. Isso eu já também senti isso na minha pele, no meu processo de autoconhecimento, que o espírito ele se entristece muito quando a gente não tá no nosso potencial, quando a gente realmente não é o que a gente é de verdade. Porque a gente quer se encaixar, ou a gente não trabalha esse poder pessoal, a gente não trabalha a nossa luz. E ele se entristece, porque o divino me fez único. Eu tenho um papel para estar no mundo, mas eu não estou cumprindo ele. E por não estar cumprindo ele, o meu espírito, dentro de mim, ele começa a ficar muito triste. De uma tristeza profunda, que é uma tristeza da alma, assim, é algo que às vezes é difícil de explicar, mas eu já senti essa tristeza, que é da alma, você ficar triste, é a alma que, e você vê que não é uma tristeza que é de algo do externo que aconteceu, entende? É uma tristeza da sua alma, que você fica, meu Deus, que meu espírito, ele tá triste. É algo muito profundo, assim, é uma experiência muito profunda. Porque você tá querendo se encaixar, entendeu? E aí a gente vai fazer essas perguntinhas, né, que vocês estão vendo aqui. O que quer expressar por meio do seu rosto? A gente vai para esse lugar do que você quer expressar através do seu rosto. O que você quer demonstrar para o mundo? Lembra, o nosso rosto é o nosso cartão de visita. Então, essa harmonia ela tem que estar presente em mim, entendeu? E aí, qual é o seu formato do rosto sugere, né? Então, a gente vai descobrir que a gente é único, a gente tem o formato do nosso rosto e ele vai comunicar algo, né? Então, nas linhas, quando a gente vai estudando as linhas, a gente vai ver que linhas retas, elas trazem mais essa força, que linhas mais circulares, elas vão trazer mais essa suavidade, essa fragilidade. Então, o seu rosto, ele vai comunicar uma coisa, o meu vai comunicar outra, e isso quer dizer o quê? Isso que é legal, né, do autoconhecimento quando a gente estuda o nosso rosto, porque a gente vai ver também que o nosso rosto, ele é perfeito para as características que eu tenho, entendeu? Então, eu, Gabi, eu tenho um rosto agora, neste momento presente, no aqui e no agora, que ele tá um rosto mais suave, mais frágil, mais delicado, porque ele tá redondinho, então ele traz todo esse lugar mais frágil, digamos assim, né? Então a gente vai começar, estuda as linhas, né? A gente, no atendimento a gente faz isso, e isso é muito legal, porque você vai para esse lugar tipo, caramba, o meu rosto ele tá representando exatamente aquilo que eu sou. Que legal, eu vim com essas características justamente porque são características minhas, do meu ser, do meu espírito, né? Da essência da minha alma. E aí a gente também vai ver a questão do subtom de pele, o que vai valorizar mais, né? Qual maquiagem que vai te valorizar mais, qual que menos. Então a gente nas aulas de automaquiagem a gente vai ver isso também. E quais cores são indicadas, a gente vai estudar um pouquinho sobre colorimetria, então vai ser muito legal para a gente também se aprofundar nisso, né? Então, o que que é visagismo, gente? O visagismo, o termo visagismo é derivado de visage, que na linguagem francesa significa rosto ou face, sendo que essas técnicas se destinam a criar uma imagem pessoal adequada para cada tipo de pessoa, onde essa deverá estar de acordo com a sua personalidade, possibilidades de adaptações e correções, tudo prevendo um bom resultado ao final do trabalho, sendo feita utilizando-se a maquiagem, o corte de cabelo, a coloração, maquiagem e ou do cabelo, entre outros recursos.
Então, visagismo significa rosto, né? Que vai trabalhar toda essa questão da sua imagem pessoal e a gente vai adequar isso. No caso, por exemplo, do meu atendimento, a gente vê a questão das linhas do rosto, né? A gente também pode dar seguimento da questão da maquiagem, o que que você quer aprender para valorizar mais você. A personalidade, né? Então a gente vê os temperamentos, vai ver qual o seu temperamento e por que que esse temperamento é daquela forma e o que que você gosta de expressar através desse temperamento, né? E tem muitos visagistas, né, que trabalham também com essa questão do cabelo. Eu, Gabriela, não trabalho, mas tem muitos visagistas que trabalham. Então, qual é o formato do cabelo que é melhor para mim? E a gente sabe que formato de cabelo também quer dizer uma coisa, quer dizer outra. Então, por exemplo, o cabelo que é curto, que é aqueles cabelo retinhos, curtinhos, eles demonstram muita força. Então, se uma mulher quer vou dar um exemplo para vocês, né? A gente agora está vendo muito no mundo digital aquelas CEOs, né? Aquelas mulheres super empoderadas e tal. E se vocês forem reparar na imagem delas, elas estão sempre com o quê? Com o cabelo curtinho, né? Lisinho, curtinho e estão com blazer, batom vermelho, então elas estão muito nessa imagem de empoderamento, e o cabelo, ele representa muito isso, porque, por exemplo, um cabelo mais, o cabelo comprido, isso, daqui a pouco ele tem uns cachos, ele vai muito para esse lugar mais de sensualidade, vai para esse lugar muito mais, realmente de delicadeza, mais fragilidade, então mulheres que têm cabelo curtos, e vão para esse lugar, para esse cabelo mais curtinho e para esse lugar mais liso, bem retinho, tudo alinhadinho, ela vai demonstrar muito mais força do que uma mulher que está com cabelo longo e ondulado, por exemplo. Então, o cabelo ele também vai representar isso através da nossa imagem. Então, é muito legal a gente estar nesse lugar bem alinhado, né? E aí, eu trouxe uma curiosidade para vocês que é muito legal, né? Que basta, gente, apenas 30 segundos para que outra pessoa avalie a gente de forma negativa ou positiva para ela fazer a sua primeira impressão sobre nós. Então, 30 segundos, né? Tem gente que fala que até menos de 3 segundos, né? Eu acabei botando 30 porque, né, para mim, no meu processamento da minha mente, do meu cérebro, demora um pouquinho, né? Então demora 30 segundos, gente, para a pessoa olhar para você e ela fazer sua primeira impressão e dizer, essa pessoa aqui é confiável, essa pessoa aqui não é. Ah, essa pessoa aqui, nossa, gostei, nossa, essa pessoa aqui eu não gostei. Então basta 30 segundos para a pessoa fazer essa avaliação. Então, isso é muito legal para a gente de novo entender que a nossa imagem ela é muito importante para ver o que a gente está realmente representando, demonstrando para o mundo, né? Então, a importância da imagem como forma e meio de comunicação. Então, a gente vai ver o quê? Que a gente vive uma sociedade extremamente visual, e a gente pode ver isso até no Instagram, por exemplo, né? Então, a gente está no Instagram, a gente está se alimentando do quê? De coisas visuais, a gente está sempre ali, né? No feed, né? Com o dedinho, eu sempre falo de dedinho levantando para cima, aonde a gente está nessa busca dessa imagem, né? Dessa questão visual, porque a gente se alimenta muito disso. Então, a gente se alimenta de muitas coisas belas, né? Então, a gente procura coisas belas, né? Vou dar um exemplo para vocês agora, morando sozinha, tendo a minha casinha de novo. Eu tô muito nesse lugar de, deixa eu ver decorações de casa. E aí eu tô lá no feed, e no feed tá cheio de coisa de casa, de roupas de cama, coisas assim. E tudo muito lindo, harmônico, porque a gente se alimenta de beleza, e a beleza ela é muito importante. Então, tudo que a gente faz na nossa vida precisa ter esse toque de beleza, precisa ter esse toque de belo. Então, quando a gente vai montar um prato, por exemplo, a gente vai montar nossa mesa de jantar ou do almoço, a gente vai para esse lugar também de, nossa, deixa eu fazer a minha salada aqui, colocar florzinhas, fazer uma saladinha gostosinha, colorida, florida, porque a gente se alimenta de cores, né? Da vibração dessas cores também, porque a gente sabe que tudo é vibracional, então a gente olha para um prato colorido, a gente já se alimenta nessa forma visual, a gente está olhando um prato ali, a gente já está se alimentando, a gente nem colocou nada na nossa boca ainda, né? A gente nem tá alimentando o nosso corpo físico.
mas a gente já está se alimentando vibracionalmente, se conectando com aquele vegetal, por exemplo, né? E também com aquela beleza toda que a gente parou para preparar aquele prato, né? Então isso é muito legal. Então a beleza ela é importante, né? Ela é muito importante quando a gente está nesse lugar alinhado. Só que quando a gente não está nesse lugar alinhado, a gente é julgado, né? Então aqui eu trouxe, né, que muitas vezes a gente é julgado pela nossa aparência, né, no mercado de trabalho. Então, se a gente não tá nesse lugar alinhado da nossa beleza, né, e a gente pode estar nesse desequilíbrio, a gente é sim julgado, né, porque 30%, não, perdão, 30 segundos uma pessoa ela faz uma avaliação sua, né? Então, até para questão de entrevista de emprego, por exemplo, você está precisando de um emprego e aí você quer realmente muito aquela vaga, saiba que se você não ir para esse lugar desse cuidado da sua beleza, da sua aparência, acaba que as pessoas elas vão julgar você sim. Muitas vezes você não vai conseguir aquela vaga, você pode, muitas vezes, ser intelectualmente super inteligente, né? Você tá lá, responder todas as perguntas e tal, mas se você não cuida da sua aparência, você não cuida da sua beleza, você vai de uma forma. Enfim, você não vai para esse lugar alinhado, você não recebe aquela vaga, porque as pessoas elas vão julgar você pela sua aparência. Então é muito importante lembrar sempre, 30 segundos basta para alguém já fazer a nossa a primeira impressão de nós. Então, quando a gente realmente vai para esse cuidado, a gente vai para esse equilíbrio da nossa aparência, a gente começa a se cuidar também, né? O que que eu estou transmitindo? E o visagismo, ele mostra isso. Então, aí, de novo, né? Estudos aprontos, realizamos o julgamento de uma pessoa nos primeiros 30 segundos que a observamos, isso frente à sua aparência. Portanto, nossas imagens transmitem mensagem de quem somos ou aparentamos ser por meio da linguagem não verbal. Então, a beleza, ela é comunicada dessa linguagem não verbal. Então, eu não preciso falar nada. Eu chego no ambiente e as pessoas já vão me olhar, vão fazer essa avaliação, 30 segundos. A minha vibração também vai informar isso, né? Que é energético. Elas já vão olhar. Nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa forte. Essa pessoa aqui. Ah, é uma desleixada. Ai, que horror. Eu não vou conversar com essa pessoa. 30 segundos, então lembrem disso, ó. Regrinha de casa. 30 segundos. Então, quando a gente for sair de casa, a gente lembra que se a gente quer estar no nosso potencial, a gente vai olhar para nossa beleza de forma alinhada também. E, gente. Era isso que eu queria dizer hoje, nessa introdução do visagismo, que é muito legal. Eu amo demais, 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 demais. Eu sou muito feliz em falar sobre isso, de beleza. E quando eu acessei o universo do visagismo, foi tipo um bônus, assim, porque fez eu atender também as minhas clientes de uma forma mais personalizada, né? De, tipo, realmente ver as questões delas e ver essa questão do autoconhecimento. Então, a minha beleza, ela ia muito para esse lugar do autoconhecimento, né? Que tudo a ver com o meu Dharma. Então, tipo, nada que a gente se conecta é à toa, realmente faz sentido, né? Então, eu super me conectava porque estava no meu Dharma de autoconhecimento, de trazer esse autoconhecimento e levar para elas também. Então, isso é muito legal. Então, no atendimento terapêutico da beleza, eu falo muito sobre isso. Para quem sentir no coração, a minha agenda tá aberta, né? Pode me mandar mensagem lá pelo Instagram ou pelo WhatsApp, mas no Instagram você me acha o link que acessa o meu WhatsApp. E, gente, era isso. Gratidão infinita pela essa aula de hoje. E saibam que na aula da semana que vem a gente vai estudar sobre os rostos. E aí a gente vai ver cada formatinho do rosto, o que que ele representa, que dá um pouquinho desse leque, né? De você conseguir ver qual rosto que você se encaixa melhor. E isso é muito legal, tá bom? Então, um beijo no coração e até a semana que vem.